Bem, gente, então a gente vai começar a nossa primeira aula de fundamentos. Essa é uma disciplina que ela é do primeiro período, tá? Eu vou falar um pouquinho dela, eu vou falar um pouquinho de mim, depois eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Mas, apesar da apresentação ter essa parte que é de apresentação de vocês, eu vou deixar para o final a apresentação de vocês, né, caso queiram, para eu tirar a gravação. Então, eu vou gravar a aula, eu falando, tudo mais, depois que eu acabar a gravação, aí eu vou querer falar um pouquinho com vocês, né, ter um pouquinho de contato, porque a gente está iniciando um novo período, apesar de já ter tido um período remoto, que foi no semestre passado, e eu também já ter dado um semestre também remoto para os formandos, né? Tem muitos que são novos, né? Que são calouros, então é tudo novo para vocês, né? Não que não seja para a gente, é novo para a gente também, né? Essa interação que a gente tem aqui pelo computador é totalmente diferente da interação que a gente tem presencialmente, né? Mas a gente vai tentar fazer com que essa interação seja a mais calorosa possível, a mais presencial possível, né? E vamos ver se vai funcionar, né? Então, aqui eu estou à disposição para sugestões, então a gente pode ir mudando o formato do curso a todo instante, porque eu acho que a gente só vai aprendendo quando a gente está em transformação, então o ser humano tem que estar em transformação o tempo inteiro, e a gente tem que melhorar o tempo inteiro, e para a gente melhorar, a gente às vezes precisa ouvir vocês, né? E porque às vezes a gente acha que está tudo muito bom, e para vocês não está. Então, como o curso é para vocês, então eu preciso desse feedback de vocês. Então, vocês não se sintam acanhados em falar, em sugerir algo, e se for dentro da minha possibilidade, eu vou fazer a adaptação, eu vou fazer a mudança, para que vocês alcancem o objetivo, que é aprender a disciplina, né? E passar na disciplina, claro, né? Então, é mais ou menos isso. Se alguém quiser parar, né? Eu não vou bloquear ninguém aí no som, cada um vai utilizar o do seu som. Se quiser parar, professor, eu não entendi uma parte do conteúdo, vocês vão estar totalmente aptos a fazerem isso, tá? Então, assim, eu gosto dessa interação. Para mim, falar o tempo inteiro, sem ter uma interação do aluno, sem ter uma resposta imediata, se está entendendo ou não, às vezes é ruim, né? Eu sei que às vezes é ruim porque vai estar gravando, mas eu acho que vocês têm que pesar o que é melhor para vocês, né? Mas caso não queiram, não se sintam à vontade para também perguntar na hora, anota a pergunta e depois que eu parar a gravação, a gente tira as dúvidas, tá bem? Vamos lá na apresentação, deixa eu ir para a apresentação, porque eu tenho que ir para outra aba. Bem, então, como eu falei, a disciplina é Fundamentos Matemáticos para a Computação. Meu nome é Raquel, né? Aí está o meu nome todo, Raquel de Souza Francisco Bravo, mas é muito comum me conhecer na UF como Raquel Bravo. E vou falar só um pouquinho de quem eu sou, né? A minha formação, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como eu cheguei até aqui, né? Eu sou licenciada em matemática, né? Então, eu fiz licenciatura em matemática, ou seja, sou formada a minha formação é realmente em professor, né? Na disciplina de matemática, né? Mas para o ensino fundamental e médio. E
ao terminar a graduação, eu optei por fazer um mestrado. Eu fiz graduação na UERJ e fiz mestrado e doutorado na UFRJ, na COP Sistemas, em que eu me especializei na área de engenharia de sistemas e computação, né? Trabalho, na verdade, até hoje, né, com a parte mais teórica e matemática da computação, né? E por isso é que eu sempre, quase sempre, eu estou ministrando essa disciplina, que é a disciplina de primeiro período de vocês, que é uma disciplina bem teórica e bem matemática, né? Então, por isso é que eu quase sempre estou dando essa disciplina. Essa disciplina, atualmente, ela está sendo ministrada por 3 professores, né? Somos 3 professores da equipe, são 3 turmas ABC, e 2 são de 6 às 8, e a minha que é de 8 às 10, para contemplar alguns alunos que não possam fazer nesse horário de 6 às 8. Mas falando um pouco mais de mim, eu sou formada, né, fiz mestrado e doutorado em computação, depois eu fiz 3 anos de pós-doutorado na UF, com um dos professores até que dá a disciplina para vocês também, que é o professor Fábio Protti. Então, o Fábio Protti foi o meu orientador no pós-doutorado. E depois disso, eu fui ser professora efetiva na Universidade Rural do Rio de Janeiro, né, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em que eu trabalhei lá por 2 anos, de Nova Iguaçu. E eu trabalhei lá por 2 anos e depois eu fiz o concurso para a UF e sou concursada desde 2015 na UF. Né? Desde 2015 eu sou professora efetiva da UF. É mais ou menos esse panorama aí da minha vida, né? Digamos assim, da minha vida profissional. Eu sou, como eu disse, eu trabalho, eu sou pesquisadora na área mais teórica da computação, que é a área de teoria dos grafos e algoritmos, né? Então, assim, caso alguém tenha interesse em trabalhar nessa área, eu sou um dos professores que trabalham nessa área. O professor Fábio Protti também trabalha nessa área, professor Luiz Felipe, que também também está ministrando a disciplina de fundamentos, também é da área, e tem outros professores que também são dessa área de teoria dos grafos e algoritmos. Então, falei um pouquinho de mim, agora eu vou passar essa parte onde eu pergunto quem são vocês, né, para poder deixar vocês um pouco mais à vontade, sem ter a gravação, tá? E aí, no finalzinho, eu vou voltar esse tópico, para saber de onde vocês vieram, qual a formação de vocês, o que vocês esperam do curso, mais ou menos isso que eu quero saber de vocês. Por que resolveram fazer sistemas de informação, e assim vai. Pelo menos a gente vai conseguir ter mais ou menos eu, pelo menos, vou ter uma ideia de quais são os alunos que estamos trabalhando. Beleza. Então, agora, eu vou falar um pouquinho da ementa da disciplina. A ementa dessa disciplina é uma ementa muito extensa, ela é grande, tá? Mas, assim, nada que não dê para falar. Porém, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Então, assim, é uma disciplina que requer uma atenção semanal. Então, vocês vão precisar sempre estar estudando a disciplina, né, os conteúdos dados, porque é muito conteúdo e a todo instante a gente está mudando o conteúdo. Então, assim, o que eu peço para vocês é que vocês estejam a todo instante estudando o conteúdo e não deixando essa disciplina para depois. Porque quanto antes vocês fizerem a disciplina, melhor,
né? E é uma disciplina que ela tem uma função importante, porque ela é fundamental para quem faz no primeiro período, quem termina ela no primeiro período, porque ela tem ela te dá uma pegada legal para as outras disciplinas. Apesar dela não ter um certo a gente não puxa, né? Não tem nada que prenda essa disciplina, mas ela é uma disciplina que ela dá uma visão para vocês do que esperar das outras disciplinas e o que está por trás dos conteúdos dados nas outras disciplinas. Então, quando você não estuda essa disciplina, não estuda os conteúdos dessa disciplina, você vai chegar lá nas outras disciplinas, você vai entender as outras matérias, vai entender, porém, você não vai nunca fazer uma associação desses conteúdos dados. Então, eu acho bem bacana, bem legal você passar por ela logo, para poder você depois chegar e fazer um paralelo. Poxa, professora, a professora falou sobre combinação, que era exatamente um conteúdo em que a gente falava de algoritmos, e os algoritmos a gente precisava encontrar o número de passos que o algoritmo dava, e a gente acabou caindo numa combinação. Pô, legal, consegui ver que isso tem a ver com a disciplina que foi dada, aquilo que eu aprendi, então não precisei me focar, né, nesse conteúdo, porque eu já havia dado. Então, essa disciplina, eu acho essa disciplina bem interessante, né, e eu acho que vale muito a pena vocês darem um gás nela, tá? E aí o conteúdo primeiramente, a gente vai falar de conjuntos, então, inicialmente, a gente vai falar bem detalhadamente de conjuntos, até a gente chegar onde precisa, que é um pouquinho mais de formalidade na parte de conjuntos. Então, a gente vai começar lá do beabá, onde vocês aprenderam isso lá no sexto ou sétimo ano do Ensino Fundamental 2, e aí a gente vai começando a desenvolver um pouco mais para chegar numa abordagem um pouco mais mais formal. E aí é o que eu quero, na verdade. Então, a gente vai falar um pouquinho de conjuntos. A gente, depois que fala de conjuntos, a gente começa o princípio de contagem, e aí a gente fala de contagem para poder iniciar a análise combinatória, que começa com o princípio de inclusão e exclusão. E dentro do princípio de inclusão e exclusão, a gente trabalha com todas as possibilidades, todas as variações do princípio de inclusão e exclusão, que aí é permutação, combinação, arranjo, e aí a gente vai falar deles da forma simples, onde não há repetição, e com repetição quando há a repetição. No ensino médio, vocês provavelmente tenham visto o princípio da inclusão e exclusão, permutação, arranjo e combinação simples, porém nada com repetição. Então, a gente vai também abordar esse conteúdo, que é um conteúdo novo. Após isso, a gente fala de lógica proposicional e lógica de predicados, onde lógica proposicional, uma parte é dada no ensino médio, mas a gente fala dele de forma um pouco mais sólida, um pouco mais com uma abordagem um pouco mais formal e dando outras formas de abordar a lógica proposicional. Então, já a gente começa realmente uma parte do ensino médio, mas a gente chega no final com um conteúdo um pouco mais amplo e um pouco diferente do que a gente aprende no ensino médio. Depois a gente começa a lógica de predicados, que é um conteúdo totalmente fora do que foi dado em ensino médio. Então, já começa a ficar um pouco mais denso o conteúdo e a disciplina um pouco mais vamos dizer, complicada, mas mais difícil.
E aí, os 3 últimos tópicos, que são técnica de demonstração, indução matemática e recursividade e relação de recorrência, são 3 conteúdos totalmente novos e totalmente voltados para técnicas que vão ser utilizadas para a demonstração de como que o seu algoritmo vai funcionar. Se o seu algoritmo realmente retorna a resposta correta para qualquer instância do problema, e aí você precisa desses 3 conteúdos para poder ter uma certeza maior de que o que você está fazendo computacionalmente é eficaz, né? Então, são esses os conteúdos, tá? Apesar de serem poucos tópicos, né? Mas é uma matéria bem longa, tá bom? E aí, aqui eu tenho a bibliografia recomendada, que são 4 livros, sendo que 2 eu tenho em PDF, que eu vou disponibilizar para vocês lá na plataforma, tá? Mas o livro que a gente mais utiliza é o primeiro, que é Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, que são os 4 primeiros capítulos desse livro. Esse livro eu tenho em PDF, eu vou disponibilizar para vocês. Os outros 3 livros são 3 livros complementares. Eu tenho o livro do Paulo Blá, e também em PDF, se eu não me engano, e eu acho que eu tenho o do Cormen, mas o do Cormen, se eu não me engano, ele é a versão em inglês. Mas eu vou tentar disponibilizar para vocês, tá? Mas o livro, apenas o Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, já é suficiente para poder ter um bom embasamento para essa disciplina. Ok? Beleza. Ok, professora. Agora eu vou falar com vocês sobre as nossas aulas. Professora? Oi, fale. Esse livro, o primeiro da Judite, tem ele em português? O PDF que você tem em português? É em português. É em português. Beleza. Eu vou disponibilizar para vocês e vai ser em português, tá? Beleza, valeu. Ok. Bem, agora a gente vai falar das aulas. O que acontece? Esse curso é um curso preparado para 4 meses, né? Praticamente 4 meses. Mas nós não temos 4 meses, nós temos 3 meses apenas, tá? Então, eu conversei com os outros 2 professores e nós optamos em retirar alguns conteúdos. Então, assim, alguns conteúdos que vocês não vão aprender, que não está nem nessa ementa que eu dei aí para vocês, né? Que seria funções, seria também teorema binomial, né? Binômio de Newton. Então, são essas, e complexidade de algoritmos. Dessas 4 disciplinas, desses 4 conteúdos que vocês, que eu daria, né, teria que dar, né, no curso, um deles vai ser dado em estrutura de dados. Então, o professor vai dar uma revisada nessa parte de complexidade, até porque ele fala de complexidade a todo instante, então é uma revisão dada por ele. Os outros 3 conteúdos, 2 é a aplicação da parte de análise combinatória, então a gente pode tirar que não vai fazer, não vai dar nenhum impacto em vocês em disciplinas posteriores. A parte de funções, o que vocês iriam dar algo em banco de dados, mas o professor também faz uma revisão, certo? Caso necessário. Então, a gente optou por esses 4 conteúdos, que contempla mais ou menos a gente vai ter mais ou menos 80% do conteúdo dado, que é dado e é aprovado pela universidade para que isso ocorra, ok? E isso a gente faz porque não adianta a gente dar todo o conteúdo e vocês não aprenderem o conteúdo. Então, a gente prefere dar uma
retirar alguns conteúdos e dar os conteúdos selecionados de uma qualidade melhor, ok? Então, aí estão as datas das nossas aulas, certo? Não sei se vocês observam que em fevereiro a gente pula do dia 11 para o dia 23, justamente por quê? Porque a semana do carnaval não vai ter aula, tá? Nós poderíamos dar a aula do dia 16, se eu não me engano, 16, que seria numa quinta-feira, mas a gente optou em não dar a aula do dia 16, porque a gente vai passar no dia 9, a gente vai passar um trabalho, que na verdade a gente está chamando de questão avaliativa, para vocês fazerem. E a entrega vai ser exatamente no dia 16. E como é a primeira questão que vocês vão fazer, a gente gostaria que vocês dessem uma atenção maior e a gente vai estar à disposição na plataforma, caso vocês precisem. Então, vocês vão mandar mensagens por lá, tirar dúvidas por lá, e a gente tira as dúvidas necessárias para vocês, certo? E depois nós vamos ter aula todas as terças e quintas. E aí eu vou ter uma observação aí embaixo, que é dizendo o seguinte, olha, todos os dias a gente vai ter aulas síncronas e assíncronas. Então, vai ter dia que eu vou dar aula de 8 da noite às 10 da noite. Porém, uma vai ser de forma síncrona. Ou seja, eu vou fazer a gravação da aula, tudinho bonitinho para vocês. Tudo eu vou gravar, na verdade. Então, toda aula com conteúdo, eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês no YouTube. A outra aula, que é a aula de 9 horas da noite às 10 da noite, aí a gente vai trabalhar de outras formas. A gente vai trabalhar, em alguns momentos eu vou dar um exercício, eu vou dar alguns exercícios para vocês fazerem e fazerem em casa. E a gente vai tirar dúvida pela plataforma, pelo Classroom. E em algumas aulas eu vou dar para vocês fazerem e depois eu vou corrigir, tá? Então, eu vou fazer um mix disso aí, para que não fique tão cansativo para vocês, tá? E para também vocês tentarem fazer em casa sem o auxílio do professor. Eu acho importante o aluno, né, desde o primeiro período, começar a ser autodidata, né? Começar a buscar, já que vocês vão ter, né, bastante... vocês vão conseguir utilizar da internet para fazer buscas, pesquisas, é importante isso. Mas, em todos os exercícios dados, eu vou colocar também o gabarito. Mas eu peço, não olhe o gabarito antes de tentar fazer. Porque quando você tenta fazer, isso vai dando uma certa autonomia para vocês. E quando dá autonomia para vocês, a cada momento, a cada instante, o primeiro momento é muito difícil, mas a cada instante vocês vão crescendo no conteúdo e vocês vão se fortalecendo, né? Então é importante vocês quebrarem a cabeça, ficarem ali tentando fazer até se exaurir da questão. E aí, claro, em algum momento você vai falar, cara, eu não consigo mais fazer isso, mas... E aí você pode, ok, eu vou olhar lá para o gabarito para ver. Aí você vai olhar o gabarito e vai falar assim, não acredito que era isso. Tem momentos que você fala isso. Ah, não acredito que era essa a resposta, não pensei nisso. Mas aí, da próxima vez, você já vai ter uma maturidade maior, porque você está ali pensando, está ali utilizando do material dado para poder fazer. Então, é isso mais ou menos que vai ser a nossa disciplina. Ok? Beleza. Até porque se não quebrar a cabeça no exercício, vai quebrar a cabeça na prova, né? É melhor quebrar no exercício. É melhor quebrar no exercício. Exatamente, exatamente. Então, é melhor quebrar no exercício, porque quando você quebra no exercício, você está pulando uma etapa, né? Na verdade, quando você consegue fazer um exercício. Porque quando chega na prova, né, lá na questão avaliativa, você já vai ter aqui, opa, aquela questão
me ajuda a resolver a questão da prova, a questão que está sendo avaliada. E aí você não vai perder tanto tempo para fazer aquilo, né? Você vai ter já uma maturidade para resolver aquilo. Agora, quando você olha o gabarito, não entra na nossa cabeça. Você até entende o que está fazendo, como funciona, mas não absorveu, porque você não utilizou do seu pensamento, né? Então, isso é importante. Eu acho que isso faz parte do aprendizado, a gente tentar. E, assim, matemática, né? Eu falo muito que matemática é exercício. O aluno, ele pode ser muito bom entendendo o que o professor fala. Ele pode ser muito bom, e isso acontece. Mas, se ele não exercitar, vai chegar um momento que ele vai falar, opa, como assim? Eu sei o conteúdo, mas eu não sei aplicar. Mas por quê? Porque não exercitou. A gente precisa exercitar, né? Na verdade, como tudo na vida, né? A gente vai fazer uma atividade física, né? E aí você tá ali fazendo atividade física e começa pelo primeiro dia, você começa a malhar lá e aí começa a malhar braço, bíceps. Aí você pega lá o pezinho de 1 quilo em cada mão, né? Vamos lá. E aí você faz aquilo com uma dificuldade que você aquele olha... cotonetezinho vergonhoso, professora. Exatamente. Aquele cotonetezinho vergonhoso. Aí você olha para o vizinho tá pegando 10 quilos de cada lado. Não, mas assim, tem uma coisa que o antigo professor meu, ele dizia. A matemática, ela é o único jogo que foi o ser humano que criou. Não é como a física que tenta entender os fenômenos naturais e, a partir disso, criar uma regra. A matemática é tipo Uno, é tipo nós criamos as regras. Então, é algo que é mais fácil, porque a gente tem a literatura completa de como tudo funciona. Porque, na verdade, a física, ela é uma aplicação da matemática, né? Então, assim, e aí, né, você tem um embasamento matemático, se você tem um embasamento matemático, aí você vai deslanchar para as áreas de exatas de todos os lados, né? Então, realmente, matemática é exercício. Na verdade, né, eu falei do peso, é isso mesmo. Você começa com 1 quilo, e aí você acha uma dificuldade enorme. E no dia seguinte, você não está aguentando, porque seu braço está doendo, né? E aí, ali que você tem que ser forte, porque você, no dia seguinte, você tem que pegar aquele 1 quilo de novo e fazer de novo, mesmo doendo muito. Porque é ali que vai dissolver o ácido lático, né? Aí entra aí a parte, né, da medicina, que aí o ácido lático vai sendo dissolvido porque você está fazendo, você está forçando, você tá desenvolvendo aquele músculo. E aí, daqui 1 semana, você já está pegando de 2. Aí é todo um novo processo. Você pega o de 2, vai acordar no dia seguinte dolorido. E aí eu digo que a gente só fica forte, a gente só pega músculo, a gente só fica melhor se a gente tiver o tempo inteiro aumentando o peso, né? A gente tem que sentir dor o tempo inteiro, né? Porque se a gente não sentiu a dor o tempo inteiro, parou, estagnou, não aprendo mais. Então, na matemática ou em qualquer outra disciplina, isso aí é para a vida, não é só a matemática, é assim. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro exercitando aquilo para a gente poder dar o nosso melhor e conseguir, tá? Então, isso aí é a dica que eu dou para vocês. Bem, então, acho que de aulas, ok. E aí, agora eu vou falar da avaliação. Como que vai funcionar a nossa avaliação? Eu e o professor Fábio, nós conversamos, né? O professor Luiz Felipe vai adotar outra forma, né? Mas eu e o professor Fábio, nós vamos adotar a seguinte filosofia. Nós vamos fazer o que nós chamamos de avaliação continuada. Nós não vamos fazer uma avaliação no meio do semestre, né? No meio do período, e uma no final do período. Então, a gente achou por bem fazer questões num período,
num curto período. Então, assim, quando acabou um conteúdo, a gente vai aplicar uma questão avaliativa, tá? Que a gente vai chamar de questão avaliativa. Ao todo, nós vamos ter 10 questões. Cada questão vai valer 10, né? Lá no Classroom, na verdade, ele vale 10, tá? Então, cada uma vai valer 10, e a gente vai somar no final essas 10 questões e vai dividir por 10, tá? Se vocês tiverem média menor que 60, e aí vocês vão estar reprovados. Caso contrário, vocês vão estar aprovados. Ah, professora, mas não tem nenhuma chance da gente recuperar essa nota. Então, a UF, ela tem um sistema, né, no período normal, né, ou seja, da forma presencial, a gente é obrigado a dar o que nós chamamos de verificação suplementar e uma verificação de reposição. São duas verificações. A verificação de reposição, ela é uma verificação em que, se o aluno perdeu uma prova, ela tem o direito de fazer uma nova prova, né? Que vai ser no final, que seria a verificação de reposição. E a verificação suplementar seria a verificação em que o aluno não conseguiu ter, né? Não conseguiu chegar lá aos 60 pontos, né? Necessário. A média 6. E aí, se ele tiver entre 4 e 5,9, ele tem o direito de fazer a verificação suplementar. Por conta do tempo, né? Por conta da UF ter nos dado apenas 3 meses, não 4, a gente tem a opção de dar a avaliação que nós chamamos de avaliação continuada, que é uma avaliação em que a gente dá a questão para vocês, dá a avaliação para vocês e vocês têm um tempo para entregar, e não é no período da aula, tá? Até porque a gente agora, né, por conta dessa questão, né, de alguns alunos às vezes não conseguirem acessar a internet e tudo mais, a gente não pode obrigar presença. O aluno, a prova não pode ser de forma síncrona. Se ela for de forma síncrona e algum aluno tiver dificuldade para poder fazer aquela prova, a gente tem que fazer em outro horário. Então, por conta disso, por conta de todas essas dificuldades, a gente optou pela avaliação continuada, que nos permite não aplicar essas duas provas finais, verificação de reposição e verificação suplementar. Por quê? Porque as questões avaliadas, as questões continuadas, a gente vai dar um tempo para fazer. Então, o aluno não pode chegar para mim e falar assim, professora, eu não consegui fazer hoje, porque hoje eu passei mal, mas você vai ter uma semana para fazer. Então, aí você vai ter um tempo para fazer e aí dá para fazer todas as questões, certo? E aí, se você estiver muito próximo do 6 lá, eu e o Fábio acordamos de dar mais uma questão para ajudar esse aluno, tá? Então, a gente teria uma questão que a gente chama de uma questão complementar, uma questão de reposição, para que possa ajudar esse aluno, que vai contemplar, uma questão que a gente vai escolher de todo o conteúdo dado na matéria. Já as outras questões, não. As outras questões, elas serão exatamente do conteúdo dado anteriormente, né? Então, se eu dei conjuntos, a questão que vai ser dada vai ser uma questão de conjuntos. Depois que eu passar para o princípio de inclusão e exclusão, a gente vai dar uma questão de princípio de inclusão e exclusão para que vocês possam fazer. E aí, por conta disso, vocês entenderam como é que vai ser a avaliação, né? Entendeu? Então, eu vou sair aqui dessa apresentação, porque depois disso eu tenho apenas, deixa eu ver, perguntas. E aí eu vou sair daqui e vou mostrar para vocês mais ou menos o cronograma que eu e o professor Fábio fizemos
para vocês terem mais ou menos uma ideia do que vai ser. Claro que isso pode ser mudado de data, tá? Porque, claro que, né, pode ter alguma alteração. Tanto é que eu nem vou colocar isso lá na plataforma para não dar depois problema de você, professora, você... Não, eu vou estar sempre avisando. Pessoal, hoje eu colocarei a questão avaliativa 1, vocês têm até o prazo tal para entregar, e vai estar lá. Então, eu não vou colocar esse cronograma vai ficar para mim, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, deixa eu só abrir aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Deixa eu abrir. Abrir para compartilhar com vocês. Vê se está compartilhando aí com vocês. Ainda não. Não? Agora foi, tá indo, foi. Foi? Foi. Para mim não aparece nada. Agora que tá. Você está apresentando sua tela. Tá. Vamos lá. Vocês estão vendo, então? Aí, calendário para 2020, segundo semestre. Positivo. Ok. Então, por exemplo, olha, eu botei lá, ó, data da atividade, 2 de fevereiro, que é hoje, a nossa primeira aula. Apresentação da disciplina. Então, hoje a gente não vai falar nada, eu vou apresentar a disciplina para vocês, depois eu vou apresentar a plataforma, e essa é a nossa aula de hoje. Até porque a gente já ainda está no período de ajuste, algum aluno pode entrar, então, pode ser que algum aluno não tenha conseguido entrar na plataforma, no Google Meet, então, eu sempre dou a primeira aula meio que para dar essa diferença. No dia 4, que é na quinta-feira, a gente inicia a aula. E aí eu vou dar exatamente, olha, na primeira parte da aula, eu vou dar conjuntos, parte 1. Ficou em azul aí para vocês? Ou não? Sim. Ah, tá. Então tá. E aí, depois a gente vai fazer exercícios, tá? Nessas primeiras aulas de conjuntos, eu tenho em mente que eu vou tentar fazer todas as aulas, a primeira, pelo menos, vai ser uma aula em que eu vou fazer os exercícios com vocês. Provavelmente, a segunda aula eu já vou deixar um exercício para vocês, exercícios para vocês fazerem, para vocês verem como que vai funcionar a dinâmica, tá? E na parte 3 eu também devo fazer com vocês, né? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem e depois eu vou ao quadro para poder fazer com vocês, certo? E aí, vocês estão vendo que aqui eu botei assim, ó, data para a colocação da avaliação continuada na plataforma, aqui está faltando na plataforma, no Google Class. E aí eu botei aqui, ó, questão avaliativa 1. Então, a questão avaliativa 1, ela é de todo esse conteúdo dado de conjuntos, que vocês vão ver que é um conteúdo extenso. Então, por isso que vocês têm que estar o tempo todo estudando. Porque além de eu dar os exercícios em sala de aula, né, na aula, eu ainda vou dar uma lista de exercícios para vocês, que eu vou colocar lá na plataforma. Então, exercícios, vocês vão ter à vontade, muitos, porque é uma matéria de muito exercício. E aí, vocês vão ter, olha aqui, eu vou colocar para vocês no dia 11 de fevereiro. Vocês vão ter até o dia 23 para entregar a questão avaliativa. Na verdade, aqui está até errado. Na verdade, não é dia 23, é dia 16. Que é justamente aquela quinta-feira que eu falei para vocês que a gente não vai dar aula. E aí, a gente vai deixar até
dia 16, eu vou mudar aqui, dia 16, para vocês entregarem até meia-noite, certo? Então, vocês vão ter, né, esse tempo, ou seja, essa uma semana para fazer essa questão, tá? E aí vai valer 10 pontos. Aí depois, olha, no dia 23 a gente vai dar princípio da adição, princípio da adição e princípio da multiplicação, né? O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. E vamos dar permutação simples e permutação circulares. E aí, no dia 25, a gente vai... eu vou colocar uma questão que vai ser exatamente sobre PA e PM e permutação simples e permutação circulares, onde vocês vão ter uma semana para absorver o conteúdo, fazer os exercícios propostos para vocês e vão entregar a questão avaliativa na semana seguinte, que é o dia 4 de março. Certo? E a gente vai fazendo isso, ó. A gente vai fazendo isso até chegar à questão 10, tá? Que vocês vão fazer, em que vocês têm que entregar para a gente no dia 29 de abril. No dia 29 de abril, eu vou correr para corrigir para vocês já terem já a nota, tá? O mais rápido possível, porque caso vocês não tenham a nota assim, próxima do 6, ou acima de 6, né? Maior ou igual que 6, mas estiverem lá entre 5,5 até 5,9, vocês podem fazer a questão avaliativa extra, que contempla todo o conteúdo dado, tá? É uma questão que a gente vai escolher, e aí vocês vão ter uma semana para fazer também. Entendido? Ou alguma dúvida? Entendido, sim. Entendido? Sim. Ok. Então, é mais ou menos isso. Agora, eu vou, com vocês, vou novamente parar essa apresentação e vou com vocês lá no Google Classroom, tá? Quem ainda não entrou no Google Classroom, vai entrar agora. Então, assim, eu vou abrir uma aba aqui. Então, deixa eu só adicionar uma aba aqui para eu poder apresentar para vocês um guia. Vê se vocês estão vendo aí. Uma aba aí do Google. Agora foi. Foi? Foi. Então, a gente vai lá, né? Google Classroom, né? Google Classroom. Eu vou entrar lá no Google Classroom. Vou colocar o meu IDUF. Ai, o meu entrou em outro. Calma aí. O meu entrou do meu filho, da minha filha. Calma aí, eu vou entrar no raquelbravo@id.uf. Lembrando, alguns alunos não foram ainda migrados para o Google Classroom porque não tem o IDUF. Todos têm o IDUF? O e-mail do IDUF? Já geraram o IDUF? Sim. Não, só entra nessa... A maioria tem. Sim. Oi? Vocês estão vendo... O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o Google Classroom onde está escrito Mente Inovadora, ou vocês estão vendo o Google Classroom escrito TCC 00329? Mente inovadora. Mente inovadora. Ah, meu Deus. Calma aí que eu vou ter que compartilhar porque ele foi para outra aba. Foi? Foi. Agora foi. Então, aí aqui no Google Classroom, vocês vão estar lá no IDUF de vocês. E lá vão aparecer todas as turmas de vocês, né? Que vocês estão inscritos.
tem alguns professores que não estão adotando o Google Classroom, mas todos que vão adotar o Google Classroom, as disciplinas vão estar aí, como estão aqui para mim, tá vendo? Ó, TCC 00329, TCC 00326, e aí são todas as minhas turmas, as turmas que eu dou aula. E aí aqui eu vou entrar na que é de vocês, que é TCC 00329. E aí, para quem ainda não está inserido nessa turma, vai entrar, vai colocar lá exatamente o código 4R72ZW4. Vai entrar lá em adicionar turma. Não tem uma parte que diz adicionar turma? Sim, aqui, ó, tem um maisinho aqui, ó, criar ou participar de uma turma. Você vai lá, aí você vai botar participar da turma, e ao participar da turma, você vai botar o código, que aí o código é exatamente esse, 4R72ZW4. Eu vou deixar colocado aqui no chat também, para vocês. Conseguiu? O colega que pediu, conseguiu entrar? Consegui. Obrigado, professora. Ótimo, perfeito. Então, agora, aí, beleza, aí você vai lá clicar em participar. Ok, foi. Aí vai aparecer para você a turma. Aí você tá lá na turma. Aí eu já clico, ó, toda vez que eu quero me comunicar com vocês, eu vou vir aqui nesse mural e vou escrever um aviso para vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aí eu coloco aqui o que eu quero, a informação que eu quero, vou postar. Ao postar, automaticamente, essa mensagem vai para o e-mail de vocês. Eu gosto de colocar isso um app, existe um app do Google Classroom no celular. Então, eu boto que é mão na roda, porque aí não manda nem por e-mail. Ele já aparece no meu celular. Quem tiver essa possibilidade, é ótimo. Eu faço quase tudo pelo celular. Né? Então, às vezes, você está numa correria, tá indo para o trabalho ou algo do tipo, está lá fazendo tudo pelo celular, para quem tem essa possibilidade, é claro. Até aqui, ok, gente? Aqui está o código da turma e aqui está o link do Google Meet. Então, toda vez que a gente for assistir a aula, a gente tem que vir aqui e entrar. No semestre passado, aconteceu algumas coisas que as pessoas elas pegavam o link e deixavam salvo para entrar. Só que o que acontece? A UF, ela de vez em quando, ela muda o link, tá? Então, eu aconselho, se por um acaso der algum problema em que vocês não consigam entrar com o link que já está salvo lá no computador de vocês, vem aqui e clica novamente, porque pode ser que eles tenham mudado o link da disciplina. Tá bem? Tá compreendido? Até aqui, ok? Beleza. Então, mural é para avisos. Agora, tá vendo que do lado de onde está escrito mural, onde eu estou aqui com a setinha, tem escrito atividades? Sim. Eu vou clicar em atividades e aqui eu vou colocar todo o material de vocês. Todo o material da nossa disciplina vai ser colocado aqui. E aí, eu já fiz até uma separação, eu vou colocando separado, porque eu gosto meio que organizado. E eu botei, olha, aulas em PDF. Então, toda aula eu vou colocar aqui para vocês a aula em PDF. Aqui já está aqui, ó, aula 00, aula de apresentação. Ela não tem nada ainda. Então, eu vou vir aqui e vou colocar editar. Estou fazendo isso com vocês porque vocês talvez tenham que fazer isso quando vocês forem enviar para mim a questão, tá? Então, vocês vão fazer isso, ó, aula 00, aula de apresentação.
E aí, quando eu for colocar aqui adicionar, eu vou adicionar um material que, no caso aqui, vai estar no meu Google Drive. Eu vou lá com o upload, eu vou em upload, tá vendo? Eu vou em upload e arrasto o material que eu quero. No caso aqui, eu quero um material que seja a aula 00. Então, a aula que eu quero é a aula 00. Então, a minha aula 00 está aqui. Vou colocar aqui. E aí, a aula vai entrar em PDF. Tá aqui, tá vendo? Aula 0, apresentação da disciplina em PDF, onde eu vou salvar para vocês. E vocês vão receber exatamente a informação da aula. Filho, eu tô gravando. Desculpa. Mandei para separar. Desculpa, gente. Bem, aula 00. Apresentação, então, da disciplina. Bem, aqui nós temos também as aulas gravadas. Então, o que eu vou disponibilizar para vocês? Aí eu não vou colocar agora para vocês, porque eu ainda vou gerar o link do YouTube para que vocês possam assistir. Então, aqui eu vou vir aqui e vou colocar o link lá do YouTube que vocês vão entrar e vão assistir. Lista de exercícios, a mesma coisa. Não vou colocar ainda a lista de exercício aqui para vocês, porque eu ainda não dei nada sobre conjuntos para vocês. E o mesmo, ó, gabarito da lista de exercício. Então, já separei e já deixei tudo já com o link vazio, só para vocês verem. Mas não tem nenhum material aqui, tá? Só tá com o nome para para vocês poderem ver como que vai ser mais ou menos a dinâmica. E aqui entram as questões avaliativas. Tá vendo aí em questões avaliativas? Aí eu quero que vocês entrem. Vocês vão clicar em questões avaliativas. E aí tem uma questão avaliativa que eu botei aqui, ó, questão teste. Cliquem em questão teste. Quem puder, né? Não sei se todos estão no computador, mas vocês conseguiram entrar? Sim, consegui. Tá escrito escreva seu nome completo, é essa? E devolva a atividade. Então, Isso. o que vocês vão fazer para mim? O que eu vou fazer? Deixa eu só fazer uma mudança aqui para eu ver se eu atribuir para todos. Um para cada aluno. Calma aí rapidinho. Espera um instantinho. Que aqui tá, os alunos podem visualizar, mas não podem editar. Tá vendo? Para todos os alunos, ok. Beleza. Então, deixa eu só salvar aqui para mudar. Opa, 0. Agora vocês verifiquem o seguinte, se essa questão... O que eu fiz aqui? Se vocês conseguem escrever o nome de vocês vão escrever o nome de vocês. Aí. Mas não é isso, não. Porque eu não quero que vocês escrevam o nome de vocês, todos vão escrever um nome aí. Tem um erro aí. Espera um instantinho, deixa eu só excluir. Deixa eu excluir aqui. Eu vou excluir a questão e vou colocar uma outra em que eu vou dar função para cada um mandar o seu, tá? Então, deixa eu só criar aqui a atividade. Criar atividade com teste.
Escreva seu nome completo. Entregue. Vê se chegou para vocês agora. Não, sumiu da lista de atividades. Tá. Deixa eu só... Mas eu botei um novo. Exercícios para entregar. Eu atualizei aqui, não apareceu, não. Não apareceu para você? Para mim apareceu, eu só atualizei. Para entregar. Para mim apareceu sim. Apareceu? Você vai clicar em exercício teste. Vai clicar lá em exercício teste. E vocês vão colocar, escreva seu nome completo e entregue. O meu não apareceu, não. Não? Ah, não, apareceu, acabou de aparecer. Tá. E aí vocês vão escrever o nome de vocês e vai ter uma opção lá de entregar. Certo? Eu consegui, já fiz. Felipe, Era só botar Felipe. Ó, eu já recebi um Já foi, já. Aqui, eu Já recebi. foi. É pra escrever em comentários da turma? Em comentário. Não, no próprio texto, no próprio. Clica no arquivo que vai abrir. Você vai clicar no arquivo e o arquivo vai dar para você dar espaço. Por quê? Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque a questão vai ser exatamente dessa forma. Eu vou dar um arquivo em documento de texto, a questão vai estar lá e vocês vão escrever a questão lá. Eu não vou querer que vocês mandem para mim uma foto, nada disso. Eu quero que vocês digitem ali. Ah, professora, mas é muito difícil digitar a questão em matemática. Não tem problema. Você até pode colocar foto, mas você vai colocar foto dentro desse arquivo. Entendeu? Ou transforma a foto em PDF e upa ela. Mas eu não quero que seja assim, sabe por quê? Porque o que acontece? Para eu corrigir esse tipo de questão, eu tenho que baixar todas para o meu computador. E depois que eu baixar todas para o meu computador, eu tenho que voltar e fazer o upload para vocês. Isso dá um trabalho e eu tenho 100 alunos. Não dá. Então, eu quero que vocês copiem e colhem no arquivo. Por quê? Porque a correção eu consigo fazer por aqui. Direto. Por isso que eu estou ensinando para vocês. Olha, 23 já me entregaram. Faltam 25 me entregar. E aí, quando eu boto prazo, por exemplo, eu botei o prazo de entrega. Suponhamos que eu botei o prazo de entrega agora, 9h20. Quem não me entregar até 9h20, me entregar depois, ele vai me informar que veio com atraso. Atraso de 5 minutos, 10 minutos eu considero, porque às vezes é um delay, né? Fora isso, eu não considero. Questão é zerada. Então, assim, estou deixando assim claro, porque vocês vão ter uma semana para fazer. Se não entregarem no dia, a questão vai ser zerada. Ok? Compreendido? Beleza. Beleza. Professora, Fale. como a gente sabe que a senhora recebeu? Tem alguma forma de saber que chegou para a senhora? Para você está escrito entregue. Vê só se... Ali, depois que você entrega, você vai em exercício teste, tem ali cancelar envio. É, isso aí. Se tá para cancelar envio, é porque você já enviou. Exatamente. Do lado dos seus trabalhos aparece que eu tudo devolvido. Exatamente. Achei que havia aqui, valeu. E para mim também, tá vendo? Olha, aqui tá aqui, ó, devolvido, ó, todo mundo, vocês estão vendo? Sim. Ó, todo mundo aqui, ó, que devolveu para mim, ó, tá aqui, ó, devolvido. E aqui vão aparecer todos, tá vendo?
Aí, quando eu clicar, por exemplo, eu cliquei aqui no Alexandre. O Alexandre, tudo que ele escreveu vai estar aqui para mim. E eu não consigo apagar, tá? O que vocês escrevem. Então, por exemplo, se eu quiser pegar aqui, ó, cheguei em Alexandre Porto do Nascimento, ó, marquei, tá vendo? Se eu der delete, ele não vai apagar, ele vai simplesmente riscar. Ou seja, ele vai dizer para você o seguinte, o aluno, quando receber, ele vai ver o seguinte, olha, isso que eu escrevi está errado. Mas eu jamais vou conseguir apagar o que vocês escreveram para mim. E eu vou devolver para você. Eu posso devolver para você. Só tá aparecendo a tela do Classroom. Calma aí que eu vou... É porque tem que ficar toda hora... Calma aí, deixa eu compartilhar essa... O Classroom podia me dar a opção de compartilhar tudo, né? Mas tem, professora. Quando você clicar em apresentar agora, tem a opção tela inteira, e vai mostrar tudo que você está fazendo. Ah, boa, boa. Quando não tiver nada errado na minha tela, né? Aí é com a senhora. Tá bom. Eu sou brincalhona, tá, gente? Então, vocês não se espantem comigo, não, porque eu ainda tô acanhada. Tá, então vê se vocês vão conseguir ver tudo. Foi. Foi. Então, vamos lá. Ó. Tá aqui, ó, do Alexandre. Cadê o do Alexandre, gente? São tantas abas. Calma. Ah, tô vendo aqui do Ian. Não, tem alguma coisa errada. Esse não é, não. Deixa eu fechar todas essas abas aqui. Só tem uma que tem o aluno. Ah, não é esse também. Por que o do... Ah, Alexandre. Vocês estão vendo aí do Alexandre? Sim. Então. Sim. Ó, eu cliquei aqui, eu marquei, ó. Eu marquei o do Alexandre e se eu der delete, ele não apaga. Ele simplesmente está dando um risco em que o professor que está corrigindo, ele está dizendo o seguinte, olha, essa parte aqui está errada, né? E se eu quiser escrever algo para o aluno, dizer, ó, este comentário está errado. Quando eu faço isso, vai aparecer para vocês tudo em verde, né? No caso aqui. E aí eu posso dar lá o devolver. Nesse caso aqui, eu não coloquei com nota. Eu poderia ter colocado com nota. Quando é com nota, aqui nesse pedacinho, onde está escrito arquivos, vem a nota para eu lançar para o aluno. Quando eu lanço essa nota e dou devolver, eu estou dando a nota para vocês. Certo? Então, por exemplo, o Alexandre aí, Porto do Nascimento, depois dá uma verificada se ele recebeu a minha resposta. Aí ele vai poder entrar no arquivo e verificar quais são as observações dadas. Sendo que tem uma observação. Vocês não conseguem ver esses comentários pelo celular, tá? Então, já vou deixar isso já gravado, porque vários alunos falam assim, professor, eu quero uma revisão da nota, da prova, porque a senhora deu a nota lá e eu não consigo, e não tem nada comentado. Não tem nada comentado porque o comentário só dá para ver pelo computador. O comentário não dá para ver pelo celular. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida, gente? Professor, uma dúvida, por favor. Vale. A senhora falou que tem que colocar todas as informações dentro desse arquivo que a senhora vai criar. Isso. Eu posso digitalizar e colocar... Copiar e colar. Sim, aqui dentro. Porque tem uma opção de você colocar o arquivo, fazer o upload aqui, em arquivos, tá? Só que o que acontece? Quando isso acontece, ele vai lá para o meu Google Drive. Só que quando ele vai para o meu Google Drive, ele vai fracionado. E é muito difícil fazer a correção. Por quê? Porque às vezes eu preciso voltar à página anterior e a página anterior não está para mim. Eu tenho que abrir novamente. Porque ele abre como JPEG para mim.
né? Pode ser em PDF mesmo ou algum salvo em algum outro arquivo? Não, você coloca aqui. Você digitaliza a fonte e coloca aqui. Tá ótimo, então. Obrigada. Tá? Copia e cola. Copia e cola mesmo. Não tem problema nenhum. Tá? Aí, se a gente tiver algum problema, aí depois a gente vê. Tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo, professor. Tá bom. Bem, eu acho que é isso. Da plataforma, eu acho que é isso. A gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai, realmente vai tendo uma noção melhor com o tempo. Então, a gente está aprendendo, né, aos poucos. Mas é mais ou menos isso que a plataforma nos permite fazer, tá? A plataforma eu acho que é muito bem elaborada, acho que é bem legal, né? Ela já até me gera até a planilha de notas, então isso é bem bacana. Então, eu acho bem legal. Eu vou agora finalizar a gravação, tá? Para a gente agora conversar o que eu quero ouvir de vocês, né? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida em questão na hora de entregar as atividades que você passar. Tem alguma exigência, assim, tipo de... tem que escrever todo o desenvolvimento da questão, ou só o final? Todo desenvolvimento. Todo Beleza. desenvolvimento da questão. Por quê? Porque o que acontece? Você... Eu não sei se você, Daniel, porque eu não estou vendo seu rosto aqui, né? Não sei se você é veterano ou se você é calouro. Mas quem é veterano e que já fez comigo, sabe que eu preciso saber se você está conseguindo desenvolver a questão. E, assim, isso é muito importante, por quê? Porque, às vezes, a questão tá lá no final errada, mas você desenvolveu até metade do caminho certo. Então, assim, eu, como avaliadora, eu não posso te dar errado por uma coisa que você desenvolveu pela metade certo. Então, o que eu faço? Eu leio, desenvolveu até metade certa, eu vou dar metade da questão, ou vou dar um pouquinho menos da metade, que seja. Mas eu não vou deixar você zerar. Agora, quando você faz o estilo de questão objetiva, que é uma questão em que você dá somente a resposta, eu não tenho nem como avaliar se você está aprendendo ou se você não está aprendendo. Entendeu? Então, eu cobro o desenvolvimento de vocês. Até porque vocês estão num curso em que vocês, lá no final, no 8º período, né? Lá no final, vão escrever um TCC de lá, sei lá, de 40, 50 páginas e que vocês precisam saber desenvolver. Então, a gente tem que começar desde o início. Claro que não tem uma cobrança tão grande quanto lá no TCC, mas eu vou cobrar aqui sim. Tá? Beleza, valeu. Mais alguma dúvida quanto à questão do curso? Porque aí fica gravado, porque às vezes a dúvida de vocês é a dúvida do colega quando for assistir. Então, mais alguém tem alguma dúvida? Não, nenhuma. Nenhuma? Tudo ok? Sim, tranquilo, professor. Sim? Ok. Então, eu vou parar a gravação, tá? E depois agora eu quero